Olá pessoal, então seguindo aqui com o nosso modelinho do nosso telhado, mesmo que de maneira um tanto quanto genérica, para ter uma base. Vamos ocultar essa caixa de corte aqui para facilitar a montagem dele. E aí a gente vai verificar agora novamente no manual que eu mostrei para vocês no vídeo anterior e que está novamente o link para download. A gente vai ver que a gente precisa um caibro bem próximo ao final da telha e a gente precisa um logo próximo da cumeira ali, para a gente conseguir fixar a cumeira. Então vamos fazer essas configurações agora para ajustar as nossas telhas. Antes disso, antes de ver as configurações, vamos colocar uma telha ali para ter uma noção de como precisam ser feitos esses ajustes. Então, para colocar a telha, eu vou colocar o link desse site aqui, brasilic.com.br, biblioteca BIM, e aí vocês vão conseguir baixar alguns tipos de telha. Nós vamos usar no nosso projeto a telha de fibrocimento ondulada. Essa aqui, que é similar a que o projeto do AutoCAD do Memorial Descritivo, que também estão na descrição do vídeo. Pera, então vocês vão baixar ela. Vamos ver. Aqui. Vocês vão vir em download e vão baixar ela em português. É um arquivo RFA, ou seja, é uma família. E aí eu já baixei, então vocês vão fazer o download em alguma pasta de vocês aí. E vocês vão fazer o seguinte para adicionar no projeto. Depois que vocês fizeram o download, vocês vão vir aqui em componente. Não vai ter nenhuma família carregada no projeto de vocês, acredito. E aí, se tiver, vocês precisam colocar carregar família, que vai aparecer essa opção para vocês ali em cima. Então, carregamos. E aí vocês vão lá na pasta onde vocês baixaram a telha. Então, telha de fibrocimento, Brasilite, 1,10 m, português. Então, baixamos a nossa telha. E aí a gente vai conseguir fazer a instalação dela. Vejam que vieram várias dimensões de telha, 1,22, 1,53, todas as telhas comerciais. Então, melhor ainda do que determinar a área do telhado, é a gente conseguir determinar quantas telhas e quais telhas a gente vai precisar. Então, vamos pegar e vamos ver. Como é que se começa a instalar as telhas? Sempre de baixo para cima, senão vai ter problema de infiltração. Tudo isso aí eu dei uma lida no manual de instalação da Brasilite, que está no link da descrição, é importante que vocês leiam. Então vamos começar colocando ali embaixo uma telha de 2,44, vamos ver como é que fica. E aí para cima uma telha, temos que colocar ela para fora aqui, né? Deixa eu ver. Ok. E aí aqui em cima, vamos ver, acho que tem que ser uma telha pequena. Então, componente, seleciona a telha. Vamos ver uma de 1,22 não chega, vai ter que ser uma de 1,53. Ok, o meu telhado não está muito bom. Depois eu posso mostrar como vocês facilitam a instalação desse telhado. Então, vamos selecionar aqui e vamos mover a nossa telha. Ela vai ficar sobre a outra telha. E aí a gente tem que cuidar para ela ficar mais para baixo aqui, para depois a gente conseguir instalar a nossa cumeira, né? Então, aqui. E aí a gente fez a instalação das nossas telhas de fibrocimento de maneira adequada. Vamos ver aqui no nosso detalhe se está tudo certo. Vejam, ó, as telhas, daí de baixo para cima, vamos ver onde é que ele fala isso. Aqui, ó, primeiro a telha de baixo, depois a telha de cima. Aí ele tem todas as dimensões, eu não estou cuidando isso com muita atenção, mas aí vocês leiam aqui e façam de maneira bem adequada essa parte do projeto. Aí ele tem alguns cuidados, pessoal, que eu não vou fazer aqui para não demorar muito tempo na hora de fazer o modelinho, tá? Vamos ver se eu acho aqui algumas coisas que ele coloca como ponto de atenção.
Que espigão. Pintura não. Aqui, ó, alguns cuidados, ó. Não pode ficar apoiado na parte de canto da nossa terça, do nosso caibro, ó. Tem que ser feito um calço contínuo, senão a telha quebra. Ou o nosso caibro tem que ser colocado inclinado. Não sei se já foi feito esse cuidado. Aqui no nosso caso está bem certinho, ó. O caibro, inclusive, já está inclinado, então não vai ter esse problema. E aí aqui eu preciso deixar bem claro, né? Lá na obra, que essa telha aqui tem que ficar por cima da de baixo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, só para não correr risco, assim. Okay. Daria para deixar um pouco melhor, daria, mas tá bom assim, tá? Porque lá na obra os caibros vão estar todos nivelados, vão estar todos de acordo, e aí a gente vai colocar essa telha e essa outra vai por cima, então não tem muita chance de erro, vamos dizer assim. Porque a minha mão de obra vai colocar a telha de baixo, depois a única coisa que resta é colocar por cima, né? Não chega a ser muito uma opção fazer de outra forma. Com essas duas telhas me servindo de parâmetro, eu vou arrumar o meu madeiramento do meu telhado, porque a gente viu que está com problema. Então eu vou selecionar aqui as minhas terças e agora eu tenho uma noção de como eu preciso fazer. Ó. Essa telha de 2,44 precisa de 3 apoios, essa aqui precisa de 2. Vejam que essa aqui está com 1 apoio e essa com 2. Então, edito, vamos mudar a distância entre os caibros para 1 metro. Agora essa aqui está com 2 apoios e essa aqui está com 2 apoios. Ok. Edito, a gente precisa colocar uma bem na borda externa do nosso telhado. Então a gente vai colocar aqui borda 2, caibro 4x4, vamos ver. E aí eu já acabei de encontrar outro erro, ó. O nosso telhado tem que vir até aqui, ó. E ele foi somente até lá. Então já vou ter que mudar essa telha aqui. Então vou mudar essa telha aqui para 1,83. E aí vamos puxar para baixo. Então, com essa telha aqui, vou selecionar a telha de 1,83, vou selecionar a telha de 2,44 e vou mover elas para baixo aqui, mais um pouco, até chegar onde o telhado tem que ir. Veja que é um serviço um pouquinho chato. Ok. Então, agora eu vou conseguir fixar essa telha aqui, depois eu consigo fixar a minha cumeeira, né? E aqui está ok. Temos ainda um erro. Por quê? Porque na ligação das telhas, se a gente olhar o manual, ó, precisa ter um caibro, precisa ter uma terça. Então a gente vai ter que instalar aqui um madeiramento. Vamos testar a alteração da dimensão aqui. Vamos colocar 0,9 a distância entre as terças. 0,75. Ok, vamos deixar assim, 0,75 ficou ok. Pessoal, não estou me preocupando em fazer com a melhor opção aqui. A gente está se preocupando em fazer de maneira que atenda ao manual, tá? Não necessariamente é o mais econômico. Mas assim, do jeito que foi feito, me parece que está razoavelmente bom, tá? Tá legal. Eu ainda posso, se eu quiser, inserir uma madeira aqui, ó, uma terça aqui na borda 1, que seria a nossa cumeeira, vejam. Ó, de encontro. Então, poderia colocar aqui para fixar a nossa cumeeira. Vamos deixar assim para ficar mais completinho. Ok, feito isso aqui, eu vou simplesmente replicar as nossas telhas. Então, vou colar elas em toda a nossa água. Então, para fazer a cópia aqui, vou selecionar a telha e vou colocando ela por cima da outra. Ó. Vejam assim, aqui como é que tem que ser feito. Então, como é que eu sei? Eu fui lá no manual e verifiquei a ligação das telhas. Deixa eu achar.
Aqui, ó. Então aqui tem a ligação, ó. Começo da esquerda para a direita, por exemplo, de baixo para cima. E aí vou colocando, né? Então coloco a telha que vem depois por cima, obviamente, e aí esse dentinho aqui seria suficiente. Posso colocar uma onda e 25, uma onda e meia, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Feito isso, então, só vou replicando em toda a minha água essas telhas, que já coloquei errado. Lembrete para salvar, né? Vamos fazer o seguinte, para ir mais rápido aqui, ó, vamos selecionar as 4 telhas. E aqui tem que ficar um pouquinho mais para dentro. Assim. E aí vamos selecionar 4 telhas de novo. E aqui 2. Ok, então resolvido nossa água, nosso telhado, todo ele bem certinho. Lembra que a gente não está fazendo um LOD, um nível de desenvolvimento muito alto, então a gente não vai colocar os parafusos, seria muito interessante colocar todo o manual de instalação, mas seguimos assim um nível razoável. Agora a gente vai pensar nas telhas do outro lado. A gente vê que tem 2 caibros voando aqui, ó, então vamos tirar eles, né? Então solta e deleta. Ficaram para mais aqui. Como a gente fez um madeiramento automático, vamos tirar eles. O restante me parece estar adequado. Então, vamos voltar lá à mão de obra de testar as telhas. Depois da gente fazer a cobertura de toda a água da frente, a gente vai fazer a cobertura aqui na água de trás. Então, vamos em componente. Vamos colocar uma telha de 1,22 aqui para testar. E uma telha de 2,44. Mantém o mesmo tamanho de telha. Vamos ver como é que fica. Ok, parece que vai funcionar. E aí agora a instalação, né? Começando de baixo para cima. Vejam que a gente tem um problema aqui, ó. Já conseguimos identificar um probleminha. Então vamos deixar essa telha aqui por enquanto. Vejam que aqui a telha começa dessa maneira e aqui desta maneira. Ou seja, a gente nunca conseguiria, fazendo assim, ó, casar onda com onda. Vejam lá, ó. A crista, a parte de cima, e depois aqui é a parte de baixo dela. Então não conseguiria encaixar com meira. O que a gente tem que fazer? Colocar a telha virada na obra. Então a gente vai dizer isso aqui para o Revit, ó. Virar plano de trabalho. Vejam que agora a gente encaixou a nossa telha. Vamos puxar para lá. Ó, agora sim, ó, as nossas telhas estão alinhadas. Ok. Feito isso, vamos mover posterior aqui. Vamos movimentando pelo cubinho aqui da visualização. Tá? Vamos colocar a altura da nossa telha. Tem que ser acima do caibro, obviamente. E ela vai vir até aqui. E aí agora, mesmo problema nessa telha aqui. Temos que virá-la. E aí, colocamos ela aqui e ajustamos. A altura primeiro. Então, ela vai ficar por cima desta telha aqui. E aí agora, vamos colocar a vista superior e encaixamos as arestas.
Ok, telhas devidamente instaladas, ainda dá para melhorar um pouquinho, ainda não ficou bem encaixadinho. Aqui. Puxei demais. Agora sim. Então, temos um caibro ligando aqui, segurando na ligação delas, temos 2 apoios para essa telha, temos 4 apoios para 2,44. Então, temos a segurança para fazer a instalação das telhas. Agora, vamos simplesmente copiá-la para o lado aqui. Então, aqui por cima. E aí aqui já muda, aqui a gente vai precisar colocar outras telhas, colocar uma telha maior provavelmente, para conseguir encaixar. Então vamos manter de 2,44 aqui até o final. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar a vista. Selecionamos as telhas. Que não ficou legal. Temos que movê-la por cima aqui, ok? Mais 2. Movemos por cima. E aqui a gente tem um problema de falta de telha. Tá, aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Não, como eu já disse várias vezes, não estamos discutindo nada de problemas técnicos. É muito legal que aconteça esses problemas para a gente ver como é complicado projetar simplesmente olhando no AutoCAD. Ó. A gente coloca as dimensões no telhado lá, ele aceita tudo. Aqui, quando a gente começa a colocar o que existe no mercado de opções de materiais, a gente vê, olha, com as dimensões de telha, fica complicado de eu fazer essas dimensões. Então, eu tenho que colocar o telhado até lá, e aí coloco mais uma telha inteira e faço ele funcionar. Ou eu vou ter que fazer aqui um beiral bem menor. Agora, a gente vai puxar essas telhas até o nosso caibro inferior aqui. Então, assim, ó. Ok, vejam, quando a gente projeta, isso aqui é projetar, é a gente testar os materiais que existem no comércio, os materiais que a gente pretende utilizar para ver se vai funcionar na nossa obra. Esse problema aqui, ó, de faltar esse pedacinho de telha, ele seria visto apenas no dia da obra, quando já tivesse comprado as telhas e tivesse fazendo a instalação. Aí provavelmente colocaria uma telha gigantesca aqui, ou faria recorte, teria que cortar a telha, já reduz produtividade, reduz qualidade, aumenta a perda de material para fazer esse cantinho aqui. Tá? Coisas que quando a gente trabalha com Revit, com ArchiCAD, a gente acaba evitando. Ok, agora a gente precisa ver qual telha eu consigo utilizar para fechar o que faltou no nosso telhado aqui. Então, essa aqui, ó, de 1,53 não é suficiente, vai ter que ser de 1,83. Não temos o que fazer aqui. Vou selecionar. Vejam que ela está com o mesmo problema de todas as outras, a gente precisa virar ela para encaixar as ondas, né? E aqui vamos ter que erguê-la. Achamos aqui. Agora que eu vi que nós temos um problema nessas telhas aqui, todas elas, né? Elas estão voando. Ó. Essas duas telhas aqui estão voando. Então temos que baixar aqui para encostar no nosso caibro. Ok. Agora vamos
encaixar ela em X, essa aqui. Ok, vejam que tá a ligação sobre o caibro ali. E aí podemos ir aplicando essa telha aqui em toda a dimensão. Vamos ver se ficou ok. Não, não ficou. Temos que puxá-la. Ok. Mais ou menos aqui, pessoal. O importante é que vocês entendam a lógica para fazer a instalação das nossas telhas, tá? Agora vamos copiar as duas de uma vez só para reduzir trabalho. E aqui, talvez uma telha de 1,22 ou 1,53. Acho que 1,53, vamos ver. Vamos colocar uma telha de 1,53. Tem que cuidar se tem que virar ela ou não, né? Coloquei no lugar errado. Componente, telha. Temos que virá-la. Então, tem que virar. Vamos puxar até aqui em cima. Ok, então, desculpa se ficou algum problema técnico, que o importante é que todos entendam que tem que estudar a parte técnica e tem que colocar no projeto de maneira adequada para realmente não ter problema na obra, porque problema na obra, o prejuízo é muito maior do que um problema aqui no projeto. A gente identificou mais um erro que um arquivo do AutoCAD tem em função de simplesmente não cuidar as situações práticas na hora da execução. Muito bem, então pessoal, após a gente terminar aqui, a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes no nosso projeto, no que tange ao telhado. Se vocês forem ver, ficaram alguns defeitos, ó. A gente ficou com algumas terças voando, ficou, aqui atrás tem outra. As madeiras ficaram com dimensões muito diferentes do que era para ser de acordo com o projeto no AutoCAD, né? 3 polegadas por 3 polegadas dá 7, alguma coisa centímetros. E a gente usou terça de 4 centímetros. E me parece que o material delas também está estranho, tá preto, deve ser algum metal. Então a gente vai fazer um ajuste. No próximo vídeo, antes de colocar a cumeira aqui, a gente vai fazer uns pequenos ajustes no madeiramento.